A época mais colorida do ano chegou e bora de tutorial para decorar o seu carnaval. Hoje eu vou apresentar para vocês uma proposta de painel instagramável utilizando um mix de técnicas e cores. O destaque hoje é na linha Metallic, onde eu vou estar utilizando as polegadas 5, 9, 11, 16 e também o 260. E eu quero mostrar para vocês o brilho e as cores que nós vamos utilizar. O verde e o prata Metallic, o dourado e o azul safira, o marfim pérola e o roxo. A proposta vai ser um painel mural de fundo de guirlanda alternada, orgânico nas laterais e duas máscaras para compor o fundo do painel. Para compor o orgânico, a gente utiliza a maioria das cores. No mural de fundo vai ser todo branco, utilizando a linha lisos redondos. Seguindo o projeto, o nosso mural ele vai ter 7 guirlandas com 17 clusters em cada. Como é mural alternado, isso significa que a gente precisa ter 2 polegadas para que cada guirlanda se encaixe uma na outra, dessa forma. A polegada que eu estou utilizando nesse mural é 9 e 7,5. Sempre utilizando aquela regra de deixar 1,5 polegada de diferença para que os balões tenham um encaixe perfeito. Para o cluster de polegada 9, eu estou utilizando o balão 11. E para o cluster de polegada 7,5, utilizei o balão de 9 polegadas, todos da linha liso redondo, na cor branco polar. Lembrando como é que a gente vai fazer a construção do cluster, inflei o meu balão, vou medir corretamente, sempre passando minha mão na vertical de onde estiver a polegada, os balões bem rentes, 2 voltas e um nó sem muito esforço, sem muita força. Minhas duas duplas de 9 polegadas, eu vou juntar, dando 2 ou 3 voltas, assim eu tenho o meu cluster de 9 polegadas. Cluster de 9 e o cluster de 7,5. Na construção dessa guirlanda, eu sempre utilizo o fitilho branco, você pode encontrar, mas você também pode utilizar o nylon 0,80 facilmente. Minha primeira guirlanda ela vai começar com o cluster maior. Isso significa que ela começa e termina também com um cluster maior. Isso vale tanto para a guirlanda primeira, como para o começo e o fim do mural, para que a gente tenha um mural quadrado. Amarrei meu primeiro cluster de 9 polegadas, vou inserir o segundo, sempre o oposto do que eu iniciei. Se o meu tá, digamos que com os 2 balões para frente, eu vou botar igual e posicionar para que ele se encaixe, e aí eu, com o meu fitilho, eu dou 2 voltas sempre no meio do meu cluster. Se eu escolho apenas só um balão para passar o meu fitilho, eu posso estar prejudicando o balão e ocasionando dele estourar, furar depois, e eu precisar fazer uma reposição. Então, sempre que eu vou incluir um cluster em qualquer guirlanda que tenha o cluster com 4 balões, eu pego o meu fitilho, passo sempre a cada 2 balões, pressiono e travo ele tranquilamente. Assim eu vou seguindo. Finalizei a minha primeira guirlanda, ela tem exatamente 17 clusters, então ela começou com um cluster maior e finalizou com um cluster maior também. A próxima guirlanda ela vai começar com um cluster menor e terminar também com um cluster menor, para que elas se encaixem uma na outra. Para realizar a junção das 2 guirlandas, uma oposta da outra, eu sempre gosto de utilizar o fitilho número 8, ou pode ser utilizado tranquilamente o balão 260 branco ou transparente. A forma de clipar é sempre a mesma. Eu sempre começo dos balões maiores, sempre vou colocar do meu cluster maior, travei o meu fitilho, verifiquei se toda a guirlanda está encaixada, e o caminho que o nylon vai fazer é simples. Ele veio para o cluster maior, ele precisa passar no outro cluster maior também. Então, seguindo essa regra, eu amarrei aqui, ele vai vir para cá, travo ele, vai voltar para o maior da outra guirlanda e assim sucessivamente, sempre amarrando os clusters de maior polegada. Finalizando de clipar dessa forma, você já tem um bloco do seu mural. Agora é só ir acrescentando cada guirlanda, sempre seguindo uma oposta à outra, e assim você consegue construir um mural como esse.
Finalizado o nosso mural, aqui eu não utilizei nenhuma estrutura, como eu fiz a guirlanda do chão ao teto, ele apenas está ali super fixado, né, com isso, mas se houver a necessidade eu posso utilizar bases e tubos ou apenas fita com um ponto de fixação 260 ou nylon. Agora a gente vai construir o acabamento das laterais, que serão 2 orgânicos, utilizando os balões da linha Metallic. Na guirlanda orgânica, eu sempre construo uma guirlanda de duplê para servir como base e particularmente gosto muito porque eu consigo dar mais movimento. Eu vou fixar ela ao mural utilizando um 260 para deixar bem fixo. Eu vou utilizar o 260 cristal para a gente fazer a fixação e para isso eu vou tirar todo o ar dele para que ele me dê mais resistência. Então eu vou pegar no final dele, no fundo do balão, sempre segurando e vou puxando. Quando chegar na ponta, eu dou um simples nó e agora eu tenho um balão bem resistente. Prendi na minha guirlanda base, já posicionei a base do orgânico, então sempre fixando entre 1 e 2 balões. Como o nosso orgânico está dividido por blocos, cada cor em seu determinado lugar, fica mais fácil de preencher. Como base, no preenchimento, eu sempre gosto de utilizar esses 3 junções de clusters ou duplas. Um médio, sempre feito com 4 balões de número 9, inflados sem medir, mas alternando, com mais ou menos um balão maior, um médio e 2 menores, mais ou menos iguais. Um cluster 11, utilizando um balão de 11 polegadas e 3 balões de 9, sempre alternando ali a olho nu a polegada na hora de inflar. E uma dupla com um balão 16 polegadas e um balão 11 polegadas. Para fixar na minha guirlanda, eu apenas vou utilizar os clusters com os próprios gargalos. Eu particularmente já trabalho assim há muito tempo e o balão da São Roque e também em especial a linha Metallic, ela me proporciona isso de trabalhar com um gargalo longo sem eu ter o custo de utilizar outro material a não ser o próprio balão. Cada aplicação que eu vou fazer, eu vou pegar o meu gargalo do balão que eu escolha no cluster ou na dupla, e simplesmente vou fixar ele no nylon que eu construí a guirlanda. Como se eu estivesse amarrando um balão por vez. E assim eu já tenho minha dupla ou meu cluster fixo na minha base. Esses 3 modelos de preenchimento vão servir como base, mas nada impede que na hora que eu finalizar essa quantidade de preenchimento, eu acrescente mais duplas ou cluster para que eu chegue àquele resultado que eu desejo. Como aqui embaixo eu quero dar um volume maior, e se eu colocar apenas os balões que eu falei da base, eu não vou ter esse resultado, eu vou estar utilizando um balão 260 para que eu consiga acrescentar mais balões. Nesse caso, coloquei um balão de 11 polegadas, um cluster maior, e com 260 ainda sobrando, eu vou inserir 2 balões número 16. Finalizei o preenchimento utilizando aquela base que eu passei para vocês e eu vi que em alguns pontos em especial eu vou precisar dar um pouco mais de volume. E para isso eu vou utilizar uma dupla com 2 balões 16 inflados a polegadas diferentes. Agora, para compor o acabamento do nosso orgânico, eu vou estar utilizando o bubble de 24 e vou mostrar para vocês a melhor forma de inflar ele. E esse bubble da São Roque é sensacional, porque eu só preciso de um bubble e um compressor que não esteja quente, e você não precisa estar esticando, perdendo tempo, força, para ter um bubble redondo e perfeito na sua decoração. Já descolei o meu bubble e agora, com a costura dele de frente para minha visão, eu vou manuseando para que ele cresça de igual nos 2 lados. Vocês conseguem ver que o lado esquerdo aqui, ele cresceu menos do que o direito. Então, para que ele cresça por igual no outro lado agora, eu vou simplesmente pressionar ele para que o ar que vai estar entrando vá para o lado certo.
Bubble totalmente inflado e redondinho, sem nenhum esforço. A amarração do meu bubble, eu sempre vou utilizar um outro balão de látex. Esse daqui é o de 11, não está inflado totalmente. E ele vai me auxiliar na hora que eu for aplicar o bubble na guirlanda. Vou fazer uma amarração como se eu estivesse amarrando uma dupla de balão de látex normal. E o legal dessa amarração é que, se depois você desejar, você pode reutilizar o bubble para encapsular ou para trocar a cor tranquilamente. Com o gargalo do meu balão de látex, eu vou procurar um ponto e vejo aonde é que eu quero aplicar o meu bubble e vou amarrar da mesma forma que a gente faz o preenchimento na base. Nosso orgânico está quase finalizado, só precisa agora de um acabamento, que é aquele detalhe que eu sempre gosto de fazer com 2 balões de 9 polegadas, torcendo eles. Vou inflar o meu balão, meus 2 balões de 9 polegadas, na maior capacidade que eu conseguir, para lacear ele. Vou secar para que ele fique bem pequenininho, mas de tamanhos quase iguais. Amarro normalmente e assim eu vou colocar a dupla entre 2 dedos meus e com a outra mão eu vou espalmar ele, dividir meio a meio e travar girando ele. Da mesma forma com outro balão, sempre tamanhos mais próximos. Agora é só travar os 2 balões e com o próprio gargalo do cluster que já está na minha guirlanda, eu consigo fazer a aplicação desse ponto. E assim ficou o nosso arco orgânico finalizado. Agora é só replicar do outro lado. Agora nós vamos construir a parte principal do nosso instagramável, que é a máscara, utilizando a técnica de duplê alternado e seguindo o projeto. A primeira dupla que a gente vai utilizar está a 4 polegadas e a 3,5. Inicialmente todas as duplas vão ser verde. A gente só precisa ter um pouco mais de cuidado porque a gente vai mudar a rotação da guirlanda para que a gente consiga aquele formato curvado que tem a máscara. Utilizando nylon 0,80, vou dar o primeiro nó na minha dupla. Nó firme. Se a minha primeira dupla eu escolhi que ela fique na horizontal, a minha segunda vai na vertical. Dou sempre travando e tentando fazer com que os 2 nós se encontrem para que a guirlanda fique firme. Eu vou puxar o nylon, dou 2 voltas em um balão, 2 voltas em outro. E assim sempre seguindo. A partir de agora, os balões eles precisam estar sempre iguais, até a gente rotacionar. Agora eu vou inserir 6 duplas nessa mesma polegada e nessa mesma cor. 6 duplas colocadas, vocês já conseguem ver que a gente tem um pequeno ângulo virando para a parte de baixo aqui agora. Agora eu vou inserir mais 2 duplas da mesma cor, só que agora eu vou mudar a posição do meu ângulo. Se a curva agora estava para baixo, ela agora vai virar para cima. Inserir 2 duplas totalmente verde. Só com 2 duplas é um pouco difícil de ver, mas quando eu acrescentar o restante aqui, vocês vão conseguir entender. Agora eu vou seguir com 16 duplas, com o verde estando a 4 polegadas e o dourado a 3,5. Inseri as 16 duplas na cor dourada com verde. Agora vocês já conseguem perceber que aqui eu tenho uma leve curva para baixo e aqui eu já mudei o sentido da minha curva. Agora um detalhe importante é que eu vou voltar novamente a essa curva para depois ter outro lado igual a esse, como um espelhamento. Agora eu vou inserir 7 duplas, porém a ordem e o tamanho das cores mudam um pouco. Agora as 7 duplas, o balão 3,5 passa a ser a cor verde e o balão dourado passa a ser a 4 polegadas. Mantendo sempre o dourado aonde está o dourado e o verde aonde está o verde. Já inseri as 7 duplas. Você já consegue visualizar que o sentido da curva mudou. Agora a gente vai fazer outra parte exatamente igual a essa e isso aqui se torna o centro da nossa máscara. Finalizado, agora no final da guirlanda eu vou dar voltas em vários balões para que trave e nenhum balão corra do lugar. Agora a gente já tem a nossa parte de baixo da máscara. E esse balão aqui, como vocês podem ver, 3 balões maiores,
esse daqui é exatamente o meio da nossa máscara. Finalizei as duas guirlandas com 19 duplas cada uma. Cada dupla está inflada a 3 com 4 polegadas. O 4 na cor verde e o 3 na cor dourado. E aqui a gente já tem mais uma parte da nossa máscara. Nessa parte, eu preciso que essas duas guirlandas elas se encaixem exatamente assim. Como isso não é possível, porque se eu amarrar, os balões vão se encaixar, eu vou ter uma máscara que não vai estar simétrica. Eu vou pegar uma dupla do balão verde, que é o balão daqui de fora, inflada a 2,5, e vou inserir para que essas duas guirlandas fiquem niveladas. Vou utilizar uma liga de balão 260 e vou fixar ela nesse primeiro balão aqui. E assim, quando eu fixar a amarração, eu vou criar um nivelamento para essas duas guirlandas. Quando eu finalizar, vocês podem ver que as duas guirlandas estão na mesma altura. Essa daqui é a parte da frente. Quando a gente fixar, os balões vão ficar aqui bem encaixadinhos. Lembra desses 3 balões? O balão central é esse. E aí, essa parte aqui vai vir encaixar exatamente aqui, sinalizando o meio. E essa junção a gente vai fazer com 260. Eu vou amarrar o 260 diretamente no nylon, porque agora eu vou precisar de bastante força para que essas guirlandas se encaixem. Primeira fixação ok. Agora eu vou transportar a minha máscara para cá. E essa parte dourada, ela precisa encaixar exatamente aqui no início da outra parte dourada. Da mesma forma, vou colocar um 260 direto na guirlanda e fazer essa junção. Finalizado nossa máscara, super prático, utilizando o duplê alternado. Agora, só fixar ela no nosso mural, também utilizando a liga de balão 260. Decidi que a posição que eu desejo a máscara é aqui. Eu vou deixar ela passar um pouco do mural para que ela fique no orgânico, para criar esse sentimento visual de que um pertence ao outro e de que eles estão interligados. Agora eu vou pegar o meu 260 e aqui mais ou menos é onde eu vou fixar. Travei o meu balão na guirlanda, vou posicionar aqui mais ou menos a altura. E travei a primeira parte e aqui agora vou travar a outra. Nosso instagramável está quase finalizado e para dar um acabamento eu vou utilizar um 260 da linha Metallic na cor prata e balão 5 também da linha Metallic em algumas cores. Vou inflar o meu balão todo para que ele fique laceado. Vou secar. Com a ajuda do meu inflador manual, eu vou enrolar o meu balão, dar voltas, deixando ele sempre retinho assim. E agora eu vou inflar, seco um pouco e vou dar uma volta. Nó, a gente já tem uma espiral. Com essa ponta aqui, eu vou empurrar um pouquinho para ter um pouco de látex. E vou pegar um balão 5 e amarrar na pontinha. E cortar esse excesso do látex. Assim, a gente tem um acabamento para inserir no nosso mural. Para um carnaval brilhante e cheio de estilo, aposta na linha Metallic da Balões São Roque. Curte e compartilha se você gostou desse tutorial e me conta aqui nos comentários se você tem alguma dúvida.